Natureza. Redação. Livro A. Lição 8, Aula 2. Olá, meninos! Eu estou impressionada como o tempo voa. Ontem eu fiz uma videochamada para minha irmã. Há muito tempo que eu não via os meus sobrinhos. Eles estão enormes, crescem tão rápido. Às vezes a gente acha que vai demorar, mas o tempo ele passa voando e as crianças cresceram muito. Vocês sabem que com as minhas plantinhas foi igual? Outro dia eu estava lá, plantando as mudinhas e agora as plantas já estão bem grandes. Eu li uma pesquisa muito interessante sobre isso. Era feita por estudantes de uma escola técnica rural e falava sobre como o tempo de crescimento das plantas pode variar muito. Por exemplo, a semente da árvore de jabuticaba. O processo de germinação pode durar semanas e até meses. As mudas da jabuticaba levam um tempão para crescer e as árvores só frutificarão após muitos anos. E eu vim pensando nisso. Será que vai dar para usar essa ideia na nossa redação? Correção do dever de casa. Eu estou curiosa para saber os detalhes da redação. Como vocês fizeram? Será que conseguiram responder todas as perguntas? Vamos ver. Então vamos ver o que vocês responderam. Como começa a história? De qual planta é a semente? Como ela voa? Anote detalhes. Por onde ela passa? Anote detalhes do caminho. O que acontece no caminho? Onde termina a viagem? Como é esse lugar? A semente encontra uma terra boa para germinar? O que acontece no final? Vamos ler as respostas do Alfa. 1. Uma menina comeu jabuticaba e a semente caiu. 2. Jabuticabeira. 3. No vento. 4. Parques da cidade. 5. Voa, cai e voa de novo. 6. Parque. 7. Sim. 8. Brota um galho. Agora vamos ver as respostas do Beto. 1. A jabuticaba caiu do pé e a semente ficou no chão. 2. Jabuticabeira. 3. No vento. 4. Pontos turísticos. 5. Sobrevoa. 6. Jardim. 7. Sim. 8. Nasce uma planta. Algumas respostas estão parecidas. Muita coisa a gente decidiu antes. A semente é de uma planta. Essa planta é a jabuticabeira. E essa semente vai voar no vento. A semente encontra uma terra boa para germinar. É o local onde termina a viagem, que pode ser um jardim ou um parque. E no final vai nascer uma plantinha naquele processo. A casca da semente abre, brota um galho, o galho vira raiz, brota um novo galho que vira caule e vão surgindo as folhas. E a nossa plantinha estará pronta. Mas hoje nós descobrimos que esse processo de germinação da semente da jabuticaba demora bastante tempo. Então, a gente pode dizer que brotou o galho e a planta nascerá. E assim a plantinha viverá bem e feliz nesse lugar. Parece que o final da história está pronto. Não é mesmo, meninos? Agora nós temos que ver quais as ideias se encaixam melhor. O que nós vamos usar no começo e no meio da história? Vamos fazer um quadro? Assim a gente pode comparar em que elas são iguais, em que elas são diferentes. Esse quadro vai nos ajudar bastante. Depois a gente volta aqui.
Agora vamos ver o que aconteceu para começar a história. Qual foi o pontapé inicial? O que motivou o início da viagem da semente? Uma menina comeu a jabuticaba e a semente caiu. Uma jabuticaba caiu do pé e a semente ficou no chão. O que vocês acham que pode ser? Qual das duas opções? A gente pode juntar. A fruta cai do pé e a menina pega. Boa, Alfa! Ela lava a frutinha, come e deixa a sementinha cair no chão. Legal, meninos. Então vamos anotar. Agora vamos pensar no meio da história. É a parte mais interessante. É de fato a viagem. Vamos pensar quais os detalhes do caminho serão interessantes, por onde ela irá passar. Em que vocês pensaram? Muito bem, Alfa. Muito bem, Beto. Podemos usar as duas ideias? Vamos anotar. Agora vamos pensar no final da história. Será bem parecido com o que a gente já conversou. Onde termina a viagem? Como é esse lugar? Vamos ver o que vocês pensaram. Vocês concordaram que a semente vai encontrar uma terra boa para germinar. O que mais vai acontecer nesse lugar? Muito bem, Alfa e Beto. Podemos usar as duas ideias? Pode ter um jardim no parque da cidade. Ela cai numa terra boa e brota o galho. E a planta nasce. Vamos anotar. E como será esse vento? Será que dura tanto tempo? Só se for um furacão. Mas também pode ser de vento em vento. Sopra um vento, a semente cai. E sopra outro vento. E assim vai. Agora vamos pensar mais um pouco. Vamos lembrar da história da Jacinta, que nós já lemos. Estamos criando um personagem que vai viajar no vento. A nossa personagem vai ser uma sementinha de jabuticaba, igual a Jacinta. Vocês se lembram do que conversamos sobre ela? Por que a Jacinta é tão especial? A Jacinta é especial porque ela tinha duas histórias. Ela pode ter sido plantada por uma menina ou caiu das fezes de um pássaro. Esse aqui. O fato da Jacinta viver bem no meio do parque da cidade despertou a curiosidade das pessoas. Vejamos agora o que nós temos. Vamos ver. Nós pensamos em uma semente de jabuticaba. Ela vai viajar no vento e passará por alguns parques. No final, ela também chegará no parque da cidade. Quais características podemos dar à nossa sementinha? Podemos pensar nessa semente em 3 momentos. Vou dizer os momentos e vocês me dizem como acham que ela é. No começo da história, a semente caiu no chão. Como vocês acham que ela é nesse início da história? Pequena e leve. Sozinha e perdida. De repente vem um vento e a semente voa. Como vocês acham que ela está agora? Animada e alegre. Valente e corajosa. No final, a semente cai em terra boa. A semente fica ali na terra até germinar. Como vocês acham que ela é? Na terra, ela se sente confortável e vai germinar. Mas a gente aprendeu que demora. Ela precisa ser paciente. Vamos selecionar algumas qualidades que vocês disseram. Aqui tem um esquema para a gente ver melhor. Veja se vocês concordam. Semente no chão, pequena e leve. Semente no vento, corajosa e valente. Semente na terra, confortável e paciente.
Neste esquema, nós vemos as características da semente, os lugares por onde ela passou e como ela estava em cada situação. Gostaram? Sim! Vocês repararam que há muitos sentimentos para nossa sementinha? Ao longo da viagem, ela vai sentir muitas coisas. Ela vai se comportar de formas bem diferentes e vai demonstrar vários sentimentos. Cada situação, uma emoção. Muito bem, essa viagem vai ser mesmo emocionante. Bom, agora já sabemos as informações que temos para a nossa viagem. Ficou muito claro aqui como será essa nossa personagem. Agora só falta dar um nome para ela. E você? Tem alguma sugestão? Vamos pensar juntos. Já sei, já, de jabuticaba. Será que a Jacinta também veio de Jabuticaba, Beto? Então a primeira letra do nome eu acertei. Que tal Jaciaba? Que nome diferente, Beto. Já vi que vamos ter que pensar mais um pouco. Quem sabe a gente encontra uma ideia melhor ao longo do texto. O principal é que já temos informações suficientes para apresentarmos a nossa semente no primeiro parágrafo. O começo da história está garantido. Vocês sabem por que estamos fazendo isso? Claro que sabem, não é mesmo? Vamos usar essas informações do dever de casa na nossa redação. Que bom que vocês tiveram muitas ideias e embarcaram nessa viagem. Redação. Vamos concluir o nosso trabalho? Vejam como as anotações são úteis. O que? A viagem da semente de Jabuticaba. Para quem? Pessoas que gostam de viajar. Para quê? Aprender a dar informações sobre uma viagem. Como? Usando as informações da viagem para a descrição do caminho percorrido ao longo da viagem. Esse é o nosso plano. Nós já estamos planejando um texto para escrever a história de uma viagem. E já decidimos tudo isso. É um texto para pessoas que gostam de viajar. É para aprender a dar informações sobre uma semente. Por isso, lemos esse livro. Uma semente em viagem. Uma semente viajando no vento. Nós já avançamos muito. Nós listamos várias ideias na nossa aula passada. E essas ideias já estão nesse quadro. Já sabemos de que planta é essa semente. Semente de jabuticaba. Porque nós lemos o livro da Jacinta, nós listamos as informações sobre ela e sobre a viagem. Descrevemos como ela é e o caminho por onde vai passar. E organizamos a ordem dos fatos. De que planta é essa semente? Jabuticabeira. Por que escolhemos essa semente? Temos informações a partir da leitura do livro. O que a semente irá fazer? Viajar. Como será essa viagem? Essa viagem será no vento. O que acontece nessa viagem? A semente sobrevoa pontos turísticos, voa, cai e voa de novo. Onde termina a viagem? Em um jardim no parque da cidade. Muito bem! Hoje tivemos essa experiência no dever de casa. Organizamos as informações da história que iremos escrever. Com essas informações, vocês já têm uma noção das características da semente, o jeito que ela é e os lugares por onde vai passar. Agora nós sabemos dizer como será a viagem e podemos iniciar a nossa história. Estamos prontos para redigir o nosso texto?
O que vocês acham? Já sabemos muitas informações. Essa será uma viagem emocionante. Lembrem que temos tudo anotado no quadro. Por isso é importante planejar. Planejar bem, antes de executar. Vamos começar a escrever o nosso texto. Já sabemos qual é a planta. Jabuticabeira. Já sabemos por que escolhemos essa semente. Temos informações a partir da leitura do livro. Já sabemos que no início da história a semente irá começar uma viagem no vento. A semente sobrevoa pontos turísticos, voa, cai e voa de novo. Esta é uma viagem da semente de jabuticaba. Onde termina essa viagem? Em um jardim no parque da cidade. Mas será que ter muitas informações ajuda a escrever? Já sabemos que esse é um caminho, mas sabemos também que esse não é o único caminho. E o que aprendemos com esse quadro que fizemos hoje, meninos? Aprendemos a organizar o quê? As informações? O que acontece na viagem? As informações. O que acontece na viagem? Organizar os fatos. Organizar os fatos da nossa história. Colocar na melhor sequência em que cada coisa vai acontecer. Agora já sabemos que a nossa história e que a nossa redação vai ter uma descrição. A descrição da viagem da semente de jabuticaba e os caminhos por onde ela irá passar. Estamos prontos para começar. Já aprendemos muito hoje, não é mesmo? Agora, vamos colocar tudo na prática. Que tal escrevermos logo a história? Vamos começar pelo começo. Eu vou dar umas dicas. Primeiro vamos relembrar tudo que falamos sobre ela. Vamos lá. Ela é uma semente de uma jabuticabeira. Ela irá viajar no vento. Ela voa e ela cai em alguns parques. Voa de novo, até chegar no jardim do parque da cidade. Ela cai no chão, voa no vento e germina na terra. Ela é pequena e é leve, mas também é corajosa e valente. No começo ela se sentia perdida e sozinha, mas agora está bem confortável nesse jardim. Além disso, ela precisa de muita paciência para brotar e crescer. Já sei! Só pode ser a pequena... Sementinha Jabutizinha! Gostei! Vocês escolheram bem esse nome. E agora? Vamos começar essa história? Vamos rever tudo o que falamos? De qual planta é essa semente? Como será a viagem dela? O que vai acontecer? Por que ela foi escolhida? Qual é o seu destino? Como vai terminar? Se ajudar, ilustrar. E vocês acham que essa lista pode nos ajudar a começar a nossa redação? Eu acho que sim. Eu aprendi muito nesta aula. E acho que outros aprenderam também. Essa dica da leitura foi boa. A gente não sabia muita coisa sobre as plantas, mas com a leitura do livro foi legal inventar essa história. Muito bem. Vamos ver como vai ficar o restante das informações. Primeiro parágrafo. A semente vai viajar no vento. Qual é a semente? De qual planta e o nome? Como ela é? Características. Como começa a viagem? O vento. Segundo parágrafo. A viagem da semente. Qual será o seu caminho?
sobrevoando pontos turísticos. O que acontece durante a viagem? Cai, voa, cai e voa novamente. O que tem nesse caminho? Parques e jardins. Terceiro parágrafo. A viagem termina em um jardim no parque da cidade. A semente chega em uma terra boa. Começa a germinar. Brota um galho. A planta nasce. Ela viverá bem e feliz neste lugar. Se ajudar, ilustrar a semente. Agora sim, falta mais alguma coisa? Título. Falta o título. E como vamos pensar no título? Livro A, coleção ABCD. Página 6, de volta às aulas. Página 18, no trenzinho das palavras. Página 30, lanche. Página 42, piorrinha de tampinha. Página 58, da cabeça aos pés. Página 76, passarinho no sapé. Página 90, curupira. Página 100, objetos que voam. Alguma inspiração? Será que algum desses títulos ajuda? Voa sementinha. Como podemos avaliar se o título é bom? Para quem é mesmo esse texto? Pessoas que gostam de viajar. Isso mesmo, Alfa. Vocês gostaram da viagem da sementinha? E escolheram esse título juntos? Isso indica que vocês têm uma parceria nessa criação. Título: Voa sementinha. Primeiro parágrafo. Qual e como é a semente? Como começa a viagem? Segundo parágrafo. O que acontece durante a viagem? Como será a viagem? Terceiro parágrafo. O destino. Como a viagem termina? Ilustração. Está bem assim? Vocês acham que os colegas vão gostar? E você? Vai gostar de fazer essa redação? Você viu como nós podemos organizar as informações? E aprendeu como as informações ajudam a descrever a viagem? Vamos escrever parte por parte. Vamos usar o quadro que nós fizemos no nosso planejamento do texto. Na verdade, nós vamos usar apenas as informações que conseguimos. Não precisamos inventar mais nada. Basta escrever em cada parágrafo da redação as respostas que colocamos aqui, nesse quadro. Consultem o quadro, o nosso quadro do planejamento. Vamos começar o primeiro parágrafo. Eu vou ler o meu parágrafo. Esta é a pequena jabutizinha. Ela é a semente de uma jabuticabeira. Ela vivia dentro de uma jabuticaba que ficou madura e caiu do pé. Uma menina pegou a jabuticaba, comeu e deixou a sementinha cair no chão. Ela era tão pequena e leve que voou no vento. Assim começou a viagem da semente. Muito bem, Beto. E você, Alfa? Agora eu vou ler. A viagem da semente no vento permite que ela voe por cima dos pontos turísticos da cidade. O vento fica fraco e ela cai em um parque florestal, mas outro vento vem e ela voa de novo até o parque do Jardim Botânico. E vem outro vento e lá vai ela até o seu destino, o jardim do parque da cidade. Gostei muito, Alfa. E agora? Como vai ficar o final da história? Vamos fazer esse último parágrafo juntos. Como esse parágrafo vai ficar, meninos? Eu vou ler também. Essa longa viagem da semente termina nesta terra boa que ela encontra no jardim do parque da cidade. E a semente vai germinar,
Vai brotar um galho e a planta nascerá. Ela viverá bem e feliz neste lugar. Ficou muito bom! E vocês? Também gostaram? Prestaram atenção em todos os detalhes desta viagem? O Alfa e o Beto também embarcaram nesta viagem. Viajantes da nossa tarefa. Criaram a nossa sementinha e plantaram em uma boa terra. Um dia ela será uma enorme jabuticabeira, igual à história da nossa amiga, Jacinta. E o principal, transmitiram uma mensagem importante sobre a vida de uma planta. Ficou muito legal essa história, meninos. Bom trabalho, onde tudo acaba bem. Mas eu tenho uma pergunta. Será que podemos usar uma ilustração para destacar a semente? Vocês acham que a ilustração será necessária? Vai ajudar a entender o texto? Eu vou perguntar de uma outra forma. Se a gente não fizer a ilustração, irá fazer falta? Ficará mais difícil de entender o texto sem uma imagem? O que vocês acham? Não faz falta, mas eu ia adorar fazer um desenho do jardim do parque da cidade com a sementinha brotando. Isso mesmo, Alfa. Apesar de você adorar desenhar, a imagem não fez falta para entender o nosso texto. Então, nesse caso, para que serve uma ilustração, Beto? E ajudar a ver como a gente imaginou o destino da nossa viagem. O jardim, a praça, o parque da cidade. Pelo texto, a gente imagina como ele é, mas com a ilustração, a gente ia ter certeza. Ia chamar mais atenção. Boa explicação, meninos. Tive uma ideia. Poderíamos fazer a ilustração com essas informações. Que tal? Usem a imaginação e desenhem bem bonito, aí na sua casa. Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos a fazer um tipo de texto informativo. Aprendemos a fazer uma história de uma viagem, carregada de informações. Nós fizemos a descrição dos lugares por onde a nossa sementinha passou. Organizamos a ordem dos fatos e respondemos as 4 perguntas importantes: o que, para quem, para quê e como. E refletimos sobre cada um desses aspectos. Assim, escrever ficou muito fácil, não é mesmo? O difícil mesmo é pensar. Organizar as ideias. O que vocês acham? Nosso texto ficou muito legal, não ficou? Aprendemos como colocar as nossas informações no papel. Foi muito bom! Até a próxima!